Temos ir para as aplicações. De nada serve muita teoria ou muita teologia se ela não se manifesta de alguma maneira no nosso dia a dia. Então, queremos ir nessa direção. Primeiro vamos ver ainda alguns detalhes, mas depois vamos para a aplicação prática. Tratando de recapitular algumas ideias que conversamos, quando Jesus Cristo apresentou o plano de Deus para a humanidade, introduzindo o reino de Deus, ou falando em outros termos, apresentando a um Deus que reina soberanamente, a um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, a um Deus que não depende da política, da situação política, para implantar o seu reino, a um Deus que nem tem adversários sérios para inaugurar esse reino e torná-lo realidade. Jesus trouxe um Deus soberano que não só ama em teoria, mas ama na prática. Todos conhecemos aquele famoso texto, João 3,16, de tal maneira Deus amou, mas não termina ali. Deus amou de tal maneira que deu. O amor de Deus é um amor que se traduz em atos práticos, em bondade manifestada. Talvez por momentos a palavrinha caridade descreva melhor o amor de Deus, porque para muitos a palavrinha caridade está associada com manifestações concretas, obras concretas do amor de Deus. Jesus veio trazer o céu para a terra. Jesus veio trazer as bênçãos do reino de Deus para a terra. Jesus veio trazer a vida que nos aguarda na eternidade, já para aqui e agora. Por isso chamamos de vida eterna. Não só no sentido de que é uma vida que não acaba. Vida eterna no sentido de uma vida que é acima de todas as dimensões, uma vida abundante, a vida da eternidade já degustada agora. É isso que Deus quer, é isso para o qual Deus nos convida. E no momento, Jesus, na sua oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz no versículo 3, João o colocou no versículo 3, mas Jesus disse: essa é a vida eterna, que te conheçam a ti. Ou que conheçamos Ele. Conhecer, não por poder afirmar detalhes. Alguém que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, viveu talvez uns 30 anos até que começou o seu ministério público, fez muita coisa boa, foi um mestre de moral, dizem que foi o Filho de Deus, e as ações pareciam confirmá-lo. Isso não é conhecer Jesus ainda. Os demônios sabiam muito mais a respeito de Jesus do que a maioria de nós. É um exercício interessante pesquisar uma vez o que os demônios sabiam sobre Jesus. E depois vem aquela afirmação em Tiago: se a nossa fé não é diferente da fé dos demônios, de nada serve. E já eles tinham uma teologia muito interessante. Se essa teologia, se esse conhecimento de Deus não se transforma num conhecimento por conviver com Deus, por relacionarmos com Deus, seria só um conhecimento teórico. E um teólogo disse uma vez: quem não conhece Deus pessoalmente, se satisfaz e substitui essa falta de conhecimento com teoria e com teologia. Eu não quero com isso dizer que toda teologia seja ruim, não. Mas se a teologia ela não está arraigada num relacionamento pessoal, íntimo, profundo com o nosso Deus, então é pura teoria que não leva a ninguém para o céu.
sim, vida eterna, degustar a vida da eternidade, já aqui, agora, até onde isso é possível. Isso é uma vida, aquela vida abundante que Jesus disse que veio trazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou como ele falou para aquela mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 14, a água que eu lhe darei se transforma nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Imaginem Deus operando isso em nós. Uma fonte que não acaba mais, que é superabundante e que sacia essa sede que só Ele é capaz de saciar. Falamos de que Jesus trouxe o amor de Deus e o poder de Deus e o reinado de Deus para as pessoas que se abriram para isso. Estava próximo de todos, estava entre todos, mas só aqueles que se abriram para Ele usufruíram das bênçãos que Ele trouxe. Vimos que o tema do reino de Deus é o tema principal para Jesus, e se era o principal para Jesus, deveria sê-lo também para os que nos dizemos seus seguidores. Vimos também que Jesus até nos incentiva a que coloquemos o tema reino de Deus, não o tema, a experiência, a realidade do reino de Deus como primeira prioridade na nossa vida. Que não seja só teoria, que seja vivência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então deixem-se surpreender pela bondade e fidelidade de Deus. Vimos também que, continuando no Novo Testamento, muda um pouquinho a linguagem usada para descrever essa realidade. E que o apóstolo Paulo, mesmo pregando sobre o reino de Deus, ele fala não tanto de Deus como rei, mas de Jesus Cristo como Senhor. E que as bênçãos que Jesus trouxe para as pessoas, debaixo do rótulo reino de Deus, essas bênçãos podem ser experimentadas quando, debaixo do senhorio de Jesus Cristo e na plenitude do Espírito Santo de Deus, Deus habitando em nós e tendo o controle sobre nós, nesse contexto ou nessas condições, essa vida eterna é experimentada. Estávamos compartilhando hoje de que viver isso não é o nosso esforço, é aceitá-lo por fé. Se o fruto do Espírito é aquela lista de coisas, não é a palavra certa, mas amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, confiabilidade, mansidão, domínio espiritual. A gente só precisa pensar, é isso que Deus opera. Obrigado, Senhor, porque isso está ali e está amadurecendo. Não é a gente se esforçar por produzir isso. No mundo, a gente escuta com frequência, ver para crer. Com Deus é o contrário, crer para ver. Quem crê, quem confia, quem leva isso a sério, quem leva Deus ao pé da letra, quem crê, vê. E só podemos louvar a Deus por aquilo que Ele, na sua grande misericórdia e graça, está disposto a operar em nós. É um privilégio ver isso e viver isso. Jesus Cristo como nosso Senhor, vivendo em nós e se manifestando em nós e concedendo a graça de
usar a gente também. Não lemos na carta aos Colossenses ainda, no primeiro capítulo, o versículo 18. Colossenses, no primeiro capítulo, o versículo 18. Por que a gente não começa já no 15? Também esse texto já é ótimo. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, preeminência, primazia, prioridade e muito mais do que prioridade. Primacia. Os irmãos entendem o que isso significa em português. Mas é para isso. É essa a posição, o status, a função, a autoridade que o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem e merece ser reconhecida. Bastante se fala de Deus como um Senhor pessoal, individual. E hoje, quando fizemos essa leitura de Filipenses 2 no início, a sugestão foi fazer desse texto algo muito pessoal, individual. Haja em mim essa atitude que houve em Jesus. Eu acho que é por aí que a coisa começa. Uma reconciliação com Deus é individual, é pessoal. Não é de uma multidão ao mesmo tempo. Deus vê o coração individual e o novo nascimento é individual. Mas isso é só o começo. Não existe isso de que alguém nasça de novo e continue sendo um indivíduo solitário, isolado. Quem nasce dentro da família de Deus, já a partir do seu nascimento é incorporado, literalmente incorporado, entra no corpo de Cristo. E já não é um dedo isolado, já não é algum órgão do nosso corpo sozinho fazendo a sua vida independente. Automaticamente quem nasce de Deus, nasce na família de Deus. E no mundo ocidental, a tendência nossa é ler as Escrituras de uma maneira muito individualista. No contexto em que Jesus viveu e agiu, a leitura não é tão individualista. A consciência de que somos parte de um grupo é muito mais forte naquele contexto do que no nosso. É o mal do nosso tempo, é o mal da civilização ocidental, esse individualismo. E às vezes a gente precisa nos forçar a pensar diferente para poder curtir e usufruir as bênçãos que Deus tem para o seu corpo, para o corpo de Cristo, que é a igreja.
Vale ainda esse relacionamento individual com Deus, desde que a gente não esqueça que somos parte de um corpo. E sobre essas questões individuais, Deus como meu Senhor, o Espírito Santo em toda a sua plenitude agindo em mim, isso justifica a fazer perguntas pessoais para Deus, perguntas sobre, para os jovens, com quem vou casar, para quem começa a trabalhar, ou já antes, onde estudar, que estudos realizar. E já ali, o senhorio de Jesus Cristo pode se manifestar. Para aquele que escolhe a carreira universitária que deseja fazer. Eu não sei se... Sim, eu vou perguntar. Quantos aqui, quando decidiram entrar na faculdade e já conheciam Deus naquele momento, quantos aqui decidiram que faculdade fazer, ou que carreira profissional escolher, pensando em que isso seria para servir a Deus? Já adianto, eu não fiz essa pergunta naquele momento, então ninguém se sinta mal se também não fez essa pergunta. Mas houve alguém que eventualmente fez essa pergunta de decidir a faculdade à luz da orientação de Deus. Ótimo. Graças a Deus por isso. E Deus continue direcionando. Num grupo de jovens no Paraguai, também era um grupo de 100 jovens, 2 deles tinham escolhido a futura ocupação para serem instrumentos de bênção. Um escolheu fazer medicina e outro tinha escolhido ser professor do ensino fundamental. Ninguém se sinta mal se naquele momento não fez essa pergunta. Ainda dá tempo de dizer, na profissão em que eu estou, eu quero ser uma bênção, ser transmissor das bênçãos de Deus no contexto. Sal e luz neste mundo. No contexto em que Deus nos coloca. Onde trabalharei? Com quem? Como vou organizar as minhas férias? A gente pergunta para Deus quando planeja as férias. Às vezes sim, às vezes não. Um ano atrás estávamos sonhando com, como família, conhecer as cataratas do Iguaçu. A minha esposa e eu já conhecíamos esse lugar, mas os nossos filhos não. E eles estão de olho no exterior, e a gente diz, você não se justifica ir para o exterior se nem conhece o país em que está vivendo. Então, conhecer essa maravilha da criação de Deus é prioridade. E surgiu num encontro com um primo que mora na Alemanha, essa ideia de como seria fazer um encontro nas cataratas do Iguaçu. Ele com a sua família, ele viria da Alemanha para mostrar aos seus filhos isso. E quando escutei isso, eu disse, e se a gente se encontra as duas famílias? Os nossos filhos estão na idade dos filhos dele, não se conhecem. A minha esposa não viu ele há 25 anos. Como seria? A pergunta seguinte foi, Senhor, o que o Senhor acha disso? E o Senhor foi deixando amadurecer essa ideia. Compartilhamos na família, logo a família concordou, mas a gente disse, não vamos nos empolgar, vamos perguntar para Deus se Ele apoia essa ideia. E tínhamos a impressão de que Deus estava atrás desse projeto. Queríamos visitar uma igreja em
Cascavel, a uns 100 quilômetros de Iguaçu, Foz do Iguaçu. E tínhamos contato com essa igreja, queríamos conhecer essa igreja, o trabalho que eles têm com casais, o ministério com casais. E já estava tudo agendado. Chegaríamos lá sábado à tarde e na segunda-feira nos encontraríamos com os nossos familiares da Alemanha em Foz do Iguaçu. Na última semana tentamos entrar em contato de novo com esse casal daquela igreja em Cascavel e não havia maneira de entrar em contato com eles. Não respondiam ao telefone, não respondiam ao Skype, mensagens SMS enviadas não eram respondidas. E a gente pensou, precisamos encontrá-los porque vamos pernoitar na casa deles, de sábado até segunda. E não houve contato. E na sexta-feira à noite, antes de sair, eu pensei, faça um plano B. Vê se consegue reservar hotel em Foz do Iguaçu. Mas isso foi na altíssima temporada, na virada do ano. Foz do Iguaçu, os hotéis estavam todos lotados e os que tinham ainda alguma vaga tinham preços lá nas nuvens. E a gente olhava, a gente disse, não. Aquilo seria uma opção pela localização, mas não pelo preço. E algo dizia, não reserva. Estava no site booking.com, estava tudo ali, clico ou não clico. E algo dizia, não clica, não reserva. Sexta-feira à noite a gente encerrou o dia pensando, de alguma forma Deus tem algo em mente que não entendemos, mas que vai ser uma boa surpresa de Deus. Saímos sábado de madrugada e antes de chegar perto de Cascavel, estávamos num ponto em que precisávamos decidir. Vamos fazer esses 30 quilômetros até Cascavel ou já vamos ir até Foz do Iguaçu direto? Paramos o carro lá naquele trevo, de novo verificamos os torpedos, Skype, o que tínhamos e oramos, Senhor, mostra Cascavel ou Foz. E uma coisa que foi interessante, nós 5, a família, estávamos orando, e aí eu perguntei, qual é a impressão de vocês? E todos disseram, Foz, 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 Foz. Ok, há consenso, há unanimidade, vamos para Foz. Fizemos uns 20 quilômetros, e aí foi uma escala técnica necessária. Um dos passageiros disse, eu preciso usar as instalações sanitárias de um posto. Ok, a gente parou, faz parte da nossa vida, Deus nos criou assim, é natural. Paramos, o carro continuava funcionando, o motor continuava ligado, porque seria continuar rapidinho. Nesse momento, e uma nuvem de vapor na nossa frente. Desliguei o motor, abri o capô, fumaça branca. O que é isso? Quando a fumaça dissipou um pouquinho, dava para ver que uma mangueira do radiador tinha estourado. Sábado à tarde, 3 horas. Senhor, sem água no motor não dá para continuar. E agora? Será que dá para remendar? Não. Vamos ligar para Porto Seguro. Porto Seguro se prontificou. Vamos mandar um guincho. Esse guincho vai levar vocês até Foz. Mas já que é sábado à tarde, as oficinas estão fechadas, as lojas de autopeças estão fechadas. Vocês vão ter que esperar até segunda-feira para o concerto. Segunda-feira seria o nosso compromisso com os nossos familiares. Ok, a gente espera até segunda-feira.
Porto Seguro levou o carro até Foz e um táxi da Porto Seguro levou a família até Foz. E nos colocaram, a Porto Seguro decidiu nos colocar num hotel em Foz. Fazia parte do trabalho deles. E só segunda-feira, quando abririam as oficinas, nós poderíamos resolver o problema. Segunda-feira, e nos colocaram num hotel que tinha a 2 quadras uma oficina que tinha loja de autopeças. E a nossa oração só era: Senhor, é muito interessante a maneira em que o Senhor reserva o hotel para nós. A gente quis e o Senhor disse: não reserva. O Senhor tinha planos melhores para nós. Um taxista disse: tem uma oficina aqui a 2 quadras. Pode levar o carro, é uma oficina séria. Carro com placa de longe, o abuso não é evitável às vezes. E eles teriam, a gente só orou: Senhor, o Senhor já sabia há tempo que hoje iríamos estar nessas condições e que esse carro, que já tem 15 anos, precisaria uma mangueira que talvez não seja vendida mais no mercado. Mas o Senhor pode ter preparado tudo de tal maneira que aquela loja de autopeças encomendou essa peça não sei quanto tempo atrás e ainda está com ela no estoque, esperando que chegasse o nosso carro. Segunda-feira chegamos lá, R$15 para trocar a madeira, R$80 pela mão de obra, pagamos R$95 por um final de semana em Foz, num hotel 4 estrelas. Coisas que Deus faz. Decisões individuais, mas que não são tão individuais. Faz uma diferença quando essas decisões são confirmadas por outros. Nesse caso era apenas a família física. Mas quando decisões tomadas são confirmadas pela família da fé, isso é algo muito precioso. Nós não estamos sozinhos no mundo. O reino de Deus, toda a ideia associada a reino, não tem sentido se não existe um rei e se não existe um grupo de súditos. Não faz sentido falar de reino de Deus sem considerar a comunidade do reino. A comunidade que localmente hoje está presente aqui. Não é só esse grupo, mas é parte da comunidade do rei. E poder pertencer à comunidade do rei é um privilégio enorme. Dá dor de cabeça que não tem quem não está. Igreja não é só o céu na terra. Às vezes acontecem coisas que a gente diz: como é possível que isso aconteça na família de Deus? Mas ser parte da família de Deus é um privilégio enorme. E quando nesse texto a gente leu que Colossenses 1, 20, por meio 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre todos, para que em tudo tenha a primazia. Em tudo. Mas agora o foco já está no corpo de Cristo. Uma igreja não é um clube, uma igreja não é uma sociedade que tem uma cabeça representada pelo pastor e diáconos e presbíteros. Isso ainda não é igreja, isso é um grupo. Igreja é onde muitos membros diferentes e com responsabilidades diferentes, mas todos membros uns dos outros, inclusive diáconos, presbíteros e pastores. Todos são apenas, mas com todo o respeito e com todos os privilégios, todos são membros, mas o cabeça
é Jesus Cristo. E esse lugar de primazia, ele nunca delegou para ninguém. É impossível que um ser humano, mesmo com estudos de teologia, seja com doutorado em teologia, seja o que for, não é possível que um ser humano seja tão capacitado para assumir o lugar de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, é o cabeça do corpo. E é debaixo dessa cabeça e coordenado pela cabeça que todos os membros funcionam. Eu não estudei medicina, mas imagino de biologia, lembro alguma coisa de que temos um sistema nervoso central e com esse estão conectados todos os nossos membros. O sistema nervoso central é o Senhor Jesus Cristo. Se todos os membros estão conectados com Ele, há saúde. Temos numa célula da qual participamos em Atibaia, uma irmã que ela teve um câncer, foi tratada no melhor hospital de São Paulo, com radioterapia, mas o tratamento de radioterapia deu errado e alguns nervos do braço sofreram isso e não se restabeleceram ou regeneraram. E aos poucos ela foi perdendo toda a mobilidade no braço. Hoje em dia o braço está pendurado aí e ela não pode usar para nada. Um membro desligado do sistema nervoso central não contribui para a saúde. Ela encontrou Jesus nessa situação difícil. Ela disse, eu não quero nem cura do meu braço. Me lembra do encontro com Jesus. Isso vale muito mais do que ter o braço saudável. Nem faz questão. Ela sabe que nem tem jeito, mas também não faz questão. Jesus é muito mais do que aquilo que ela perdeu. Ela ganhou muito mais. Não quero quase mencionar o que vimos uma vez na autoestrada. Estávamos de noite na pista e tinha um acidente na nossa frente. E quando chegamos no lugar do acidente, querendo passar, a polícia rodoviária diz, pare o carro. E a gente desligou os faróis, porque o espetáculo na nossa frente era muito feio. Um caminhão tinha passado por cima de um motociclista e tinha só restos ali. A gente desligou a luz porque não aguentávamos o panorama. E aí o policial disse, por favor, ligue a luz porque precisamos fazer o nosso trabalho. Eu pensei na igreja. Um corpo desmembrado é motivo de... é nojento. E Jesus diz também, porque você não é nem quente, nem frio, eu até te vomitarei da minha boca. Esse microfone, eu acho que a bateria dele está... Até isso vai me ajudar. A minha esposa assistiu ao nosso culto ontem. Ela disse, Johannes, não move tanto as suas mãos. Desculpem, irmãos, esqueçam todos aqueles movimentos que estavam sobrando. Obrigado por me ajudar a ficar mais quieto. O corpo de Cristo, quando funciona como Deus o quer, com todos os membros saudavelmente ligados ao sistema nervoso central, é algo muito precioso. Talvez uma outra ilustração, não está na Bíblia, mas todos devem conhecer. Ao assistir a uma orquestra sinfônica, em que tem
uma diversidade de instrumentos musicais. É muito interessante como cada instrumento tem o seu som, tem o seu timbre. Não conheço todos os nomes técnicos, mas cada instrumento tem as suas características para que, tocando a música em conjunto e da maneira correta, saia uma música preciosa. Todos têm as suas partituras na sua frente. Todos os membros da igreja têm uma partitura também. Todos estão atentos ao diretor, o cabeça, quem também tem essa mesma partitura, não vai agir de uma forma diferente da partitura que ele entregou para os seus instrumentistas. Mas é interessante observar como, por momentos, os violinos, do lado esquerdo, tocam todos juntos, numa linda harmonia. Outros instrumentos estão aguardando. Depois os violinos calam e outros instrumentos entram em ação por um momento, por um tempo. Depois param, outra combinação de instrumentos toca. E quando tudo isso acontece como deve, seguindo a partitura e seguindo o diretor da orquestra, o regente, é precioso o que a gente consegue ouvir. E cada vez que eu olho para uma orquestra sinfônica, eu penso na igreja. Deus tem um grupo em que cada um toca um instrumento diferente. Deus capacita a cada membro do corpo, para, entre aspas, tocar um instrumento, tocar o seu instrumento. Dons seria a palavra do Novo Testamento. Manifestações de Deus que, quando tocam em harmonia e no momento certo e da maneira certa, tocam quando devem e calam quando devem, sem se sentir mal, porque nesse momento não toca e os outros tocam. Quando isso acontece, dirigido pelo regente, é preciosa a música que o corpo de Cristo executa. E como lemos no livro de Atos, isso se torna atrativo para outros de fora, que vêm e querem formar parte dessa orquestra. A comunidade do reino é um projeto de Deus. Desde antes da criação do mundo, Deus tinha esse sonho. Eu usei a palavra orquestra. Na Bíblia usa uma diversidade de ilustrações. A família de Deus, composta por seres criados à sua imagem e semelhança, que depois da queda, Deus restaura a sua imagem e semelhança. Outra ilustração é a ilustração do corpo. Um corpo que vive o que Deus quer. E que no mundo reflete a comunidade do reino. Todos individualmente e também coletivamente vivendo debaixo do senhorio de Jesus Cristo, na plenitude do Espírito Santo de Deus. E se a gente não lê os textos bíblicos com essa conotação individual, individualista, e pensa na comunidade, então quando, por exemplo, diz, por todos morreu para os que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, isso pode ser para a igreja toda. Por que a igreja vive e para que a igreja vive? Para Ele. Ou quando Paulo escreve a carta aos Efésios, para uma igreja,
ele se dirige a eles em plural e diz: entendam qual é a vontade de Deus. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E ontem a gente falou disso mais em termos individuais. Mas como ficaria falar disso ou pensar nisso em termos coletivos? O Espírito de Deus habitando em nós, enchendo, controlando as atividades, a vida da igreja, enriquecendo a vida da igreja. Como ficaria se a igreja como tal, como grupo, como corpo, deve continuar a missão de Jesus? Houve uma situação em que, na rua, uma pessoa tinha sofrido um acidente por estar embriagada, dava para ver que estava embriagada, e alguém disse: eu parei para clamar a Deus que Deus fizesse alguma coisa. E aí Deus me cutucou e disse: eu não vou fazer nada. Como que o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está interessado nessa pessoa? Sim, muito. Mas por que o Senhor não vai fazer nada? Porque as minhas mãos e os meus pés agora são vocês. Se vocês fazem, eu estou fazendo. Se vocês não se mexem, eu também não consigo fazer nada por essa pessoa. Quem continua a obra que Jesus começou agora são vocês. Vocês são o meu corpo. A igreja como um todo. O que significaria, e gostaria de perguntar isso para todos, de que maneira a igreja pode proclamar o evangelho do reino? Agora a sua contribuição é esperada. Talvez algumas dicas até que os ingredientes ajuntados de todos formem o bolo final. Quem começa? Proclamar o evangelho do reino. Se essa é a nossa função como igreja, de que maneira isso pode tomar formas? Ou com que vocabulário? E com isso eu já errei, porque coloquei atenção em palavras. Mas tudo bem, começando por palavras. Com que palavras a gente evangeliza? Imagina, não sei se existe um departamento de evangelismo ou alguns mais dedicados ao evangelismo, e se deve preparar um folheto evangelístico. Existem muitos folhetos que começam assim: você é salvo? Ou, o que é necessário para ir para o céu? Do reino de Deus não se fala. Do senhorio de Jesus Cristo não se fala. Estou percebendo que eu estou dando a resposta para aquilo que eu perguntei. Eu vou ficar quieto, vou esperar. De que maneira a igreja pode, seguindo o exemplo de Jesus, ou depois a orientação do apóstolo Paulo, proclamar o evangelho do reino? Eu já dei a primeira palavra, agora vocês dão a segunda. Olha quantos podem participar. Proclamar o evangelho do reino. De que maneira? Boa noite. A proclamação ela seria através
das nossas atitudes e palavras. Então, eu vou utilizar uma figura de linguagem que o senhor colocou, que o reino seria como um banquete que está disponível. E nós vamos em busca desse banquete. Porém, a gente não pode se satisfazer em alcançar o banquete. Esse banquete também tem que ser levado aos demais. E ao levar e ao proclamar, ao anunciar esse banquete, eu estaria trabalhando, ou estaria fazendo discípulos, eu estaria trabalhando o ID, trabalhando o evangelizar e trabalhando o fazer discípulos. Quem complementa? Obrigado, irmão. Através dos missionários. Acho que também seria a divulgação da palavra do reino, né? Deus. Isso soa muito bem, que a gente possa delegar para os missionários fazerem esse trabalho. E de que maneira os outros membros do corpo, que não leem a grande comissão como um ide, mas como um indo, se lembram? De que maneira eles também se tornam missionários proclamando o evangelho do reino de Deus. Só um minuto. Eu acho assim, completando o que ele falou, não indo só, mas compartilhando aquelas experiências que você teve com o Senhor, aquelas coisas todas que aconteceram na tua vida devido você estar mais presente no reino de Deus aqui, compartilhando mais as nossas experiências com as outras pessoas que não creem. Eu acho que isso leva muito. Hoje mesmo eu estava compartilhando uma e a pessoa olhou para mim e disse assim: você sabe que você está fazendo uma coisa tão boa hoje, falando assim, porque eu não sou daqui, eu sou do Rio, e eu vou levar isso lá para o Rio, contar essa experiência de Jesus que a sua amiga teve, para que eles lá escutem. Então eu compartilhei uma coisa que ele já ia levar, mesmo se ele não tivesse tanto conhecimento, como eu também não tenho, eu acho que é uma maneira também. Uhum. Obrigado. Quem complementa? Eu acho assim que tomar a postura do extremista do apóstolo Paulo, né? Pensar que eu, antes de conhecer a Cristo, eu estaria condenado ao inferno. E eu teria que ter compaixão e misericórdia pelas pessoas que também não conhecem. Eu quero que elas tenham o que eu tive. Então eu quero, enquanto eu estiver vivo, anunciar Jesus para qualquer pessoa que eu encontrar, onde eu estiver. Contar a maravilha de Jesus, contar a realidade de Jesus, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E eu quero que todas as pessoas tenham o que eu tenho. Então, onde eu estiver, enquanto eu estiver vivo, eu tenho que levar essa mensagem. Em primeiro lugar, tenho que estar esse pensamento na minha vida. Apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Faz parte. Que mais? Eu creio que uma forma de se levar, de se evangelizar, levar a palavra de Deus, pelo exemplo, nós procurando refletir a imagem de Jesus, para que os outros vejam em nós alguma coisa que lembre o nosso Salvador. Então, se nós conseguirmos refletir essa imagem, nós estamos levando para aqueles que estão nas trevas a luz do Senhor. Refletir a imagem de Cristo. Pastor, lá atrás pediram o microfone. Enquanto o microfone vai para lá, deixa pegar o gancho e comentar algo que foi contado para mim. Lá em Atibaia,
estudantes de um seminário, no final de semana, iam para a rodoviária, para ali pegar o ônibus, ir para uma outra cidade, onde serviriam no final de semana numa igreja. Um sábado de manhã, um aluno chega lá na rodoviária e aparece alguém com um aspecto sujo, morador de rua, aspecto de morador de rua, e pede para ele dinheiro para uma passagem. Esse aluno parou, Jesus parou, diz no Novo Testamento também. Nós corremos e muitas vezes nem paramos. Esse jovem parou e, em vez de dar dinheiro ou dizer que não daria, ele se interessou pela pessoa, perguntou por que uma passagem, para onde. E esse homem começou a compartilhar. Por problemas que teve na família, ele fugiu da sua casa, deixou a esposa, deixou os filhos, foi embora. Viveu na rua por meses, percebeu que estava errado e agora ele queria voltar para casa e se reconciliar com a sua família. Aquele jovem entendeu que parecia sincero esse desejo daquele homem. Ele perguntou: você já tomou café hoje? Não. Foram para um bar ali pertinho da rodoviária. O jovem convidou esse homem a tomar um café, a comer alguma coisa. E, querendo conhecer mais, se interessando por esse homem na sua situação. Numa hora, esse jovem vai para o dono do bar e pergunta: vocês teriam aqui algum lugarzinho em que este homem poderia se lavar e trocar de roupa? E o dono do bar, que tinha observado essa conversa ele disse sim. Mostrou um lugarzinho lá atrás. Esse jovem pediu para o homem: vá, se lava, e tirou da sua mochila uma muda de roupa que caberia para ele. Aquele homem foi, se lavou, trocou de roupa, e aí foram para a rodoviária para comprar a passagem. E o jovem continuou com esse homem até que chegou o ônibus e o homem podia subir ao ônibus. Quando esse homem sobe o primeiro degrau na porta do ônibus, ele se volta, se vira para trás e pergunta para o jovem: você é Jesus? Quando o irmão fala de a gente refletir a imagem de Jesus, amar como Jesus amaria, nos interessar pelas pessoas como Jesus o faria, e não só por aquelas que são bem apresentadas. Jesus estava com doentes, com leprosos, com os beberrões, hoje seriam, quem sabe, aditos às drogas, aditos à bebida, também aqueles que se conduzem de uma maneira estranha, porque não sabem o que são. Jesus pararia, Jesus convidaria elas para o banquete. E para continuar, a irmã já vai ter a palavra. E para continuar só com uma observação sobre aquele banquete que o irmão colocou. Temos também parábolas de banquetes no Novo Testamento. Jesus contou parábolas também. E há um convite para um banquete. E há pessoas que participam do banquete. E há pessoas que acham que têm condições de participar do banquete. Mas aí vem o anfitrião e diz: você não está vestido da maneira apropriada, você
não está em condições de participar do banquete. Convidar para um banquete pode ser a maneira complementando com, não é só um convite, participa se quiser, vai embora quando quiser. Chega no banquete da maneira apropriada. E aí começa uma explicação mais ampla. Quem sabe a irmã queria dar essa explicação. Boa noite. Rapaz, igreja, se o pastor me perguntasse, o que foi que ficou, né? Que eu fiquei aqui desde o começo até o fim. Em você, e tudo que você ouviu hoje, eu diria para o Senhor que a coisa mais que ficou forte no meu coração foi aquela experiência que o Senhor contou da sua mãe. Quando ela lhe perguntou alguma coisa sobre o jardim, lembra? E o Senhor saiu apressado e respondeu ela de uma forma meia... que não foi legal, porque o Espírito ficou lhe incomodando e o Senhor voltou, ajudou ela a lavar os pratos e pediu perdão. Isso para mim foi o que ficou mais forte sobre o reino de Deus. É que o reino de Deus é, acima de tudo, você fazer pequenos atos, mas que sejam atos de amor, não é? Porque o Senhor Jesus disse que a gente podia dar o nosso corpo para ser queimado e não valeria. E eu entendi que proclamar o reino de Deus é fazer aquilo que Jesus fez. Como ele disse, o outro teve fome e você não deu de comer. Ele estava para ser vestido, precisava de vestido e você não deu. O reino de Deus para mim também é expulsar demônios, é curar enfermos, é pregar o evangelho do reino. O evangelho é fazer aquilo que Jesus veio nos ensinar para fazer. E isso a gente faz com vida, com amor. A gente faz fazendo aquilo que Deus faz. Eu acho interessante que quando o Senhor comparou o reino de Deus, ele disse que era uma pequena semente de mostarda, insignificante, né? Mas que ela cresceria e abrigaria muitos nos seus ramos. E eu fico pensando como Deus é maravilhoso, que como tantas coisas insignificantes têm aquele poder de ser tão grande para Ele, né? Então, hoje de tarde, uma colega ligou para mim, que ela não é cristã evangélica, e ela me conta como foi. Aí eu fui contar, né, sobre o reino de Deus e a gente discutiu. Não, o reino de Deus não está aqui nesse mundo. Aí ela disse, o reino de Deus só vai chegar quando vier o grande julgamento. Eu disse, olha, se não houvesse reino de Deus, a gente não poderia nem orar. Orar para quem não tem autoridade, orar para quem não é soberano não dá. Não é? E eu acho que é isso aí. É relacionamento com Jesus e viver o que ele viveu e o que ele ensinou. Né? Amar, doar-se, é ser samaritano em alguns momentos, como o senhor estava dizendo. Eu não sei se eu assimilei, mas eu creio que o reino de Deus, ele só pode ser vivido principalmente quando a gente ama ele e ama as pessoas. Foi isso. Muito obrigado, irmã. Uhum. Oi. Para mim, o melhor jeito de você apresentar o reino de Deus para uma pessoa é se relacionando com ela. Né? Você comentou a questão de trabalho. Eu acho que eu, na minha profissão, tenho muito mais oportunidade, mais chances de apresentar o reino de Deus para essa pessoa do que talvez um missionário, sabe? O Márcio, ele tem o chamado dele, mas eu creio também que onde eu estou, eu também sou um missionário. Né? Ser missionário não significa você ir para um país perseguido e falar o evangelho. Onde eu estou, também como professor, eu posso sim apresentar o reino de Deus para os meus colegas de trabalho, os meus alunos, né? Mas acho que uma maneira muito legal de fazer isso é se relacionar com
com essas pessoas, de certo, baixa a guarda delas e permite que você introduza esse assunto sem que elas percebam, né? E acaba que, poxa, eu estou com tal problema, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E aí, acho que é uma maneira bem legal de apresentar o reino de Deus para as pessoas. Você falou, eu não sou missionário. Eu sou, eu falo que eu sou. Amém. Missionário não é só aquele que sai com alguma missão ou enviado por alguma agência missionária. Eu acho que cada um de nós aqui tem uma missão. E tendo essa missão, é um missionário. Alguns têm uma missão mais específica, talvez, ou um chamado para algo mais específico. Mas isso não significa que só eles tenham a missão de proclamar o reino de Deus. Obrigado pela sua participação. Aqui tinha mais um irmão com a palavra. Normalmente eu não falaria, me recolheria a minha humildade, mas eu estou tão entusiasmado com esse módulo, agradecido a Deus por sua presença, que Deus seja glorificado, agradecendo também ao pastor Sávio, né, que nos proporcionou a liderança da igreja. Isso é maravilhoso. Eu espero que outros módulos desse, outros Johannes possam estar aqui, né, para que nós possamos ser a cada dia mais edificados. Mas eu creio, pastor, que você não pode proclamar o reino de Deus se efetivamente você não viveu o reino de Deus. A experiência da vivência do reino de Deus na igreja e na vida de cada um de nós proporcionará que possamos proclamar as bondades e as virtudes e as maravilhas do reino de Deus. Para você ter uma ideia, hoje a nossa empregada estava muito agitada. Nós queremos muito bem a ela, mas ela estava terrivelmente agitada. Eu disse, dona Neide, venha cá, diga comigo, eu sou uma mulher de Deus. Ela disse, eu sou uma mulher de Deus. Disse a senhora, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho o Espírito. Resultado, geralmente ela sai de 11 horas, meio-dia, hoje saiu de 2 horas da tarde e fez tudo. Mas eu quero me identificar com o senhor naquela história da sua noiva. O reino de Deus, verdadeiramente, é como o senhor disse, não é a teoria. É uma prática cotidiana da presença do Espírito Santo e dessa manifestação do reino de Deus. Quando o senhor falou que marcou para 1 ano depois do casamento, seu sogro disse, não, por que 1 ano depois? Porque eu não tenho condições. Mas aí realizou, o dinheiro chegou das passagens, lembra-se que o senhor falou? Depois não havia voo para o Brasil. O voo apareceu, 2 lugares. Em 1975, eu comecei a orar a Deus, intercedendo para que Deus me mostrasse aquela que seria minha esposa. E me ajoelhei. Então eu fui participar no estado do Maranhão de um projeto muito grande, e lá não tinha luz, era um gerador, e à noite você tinha que ou dormir ou orar. Então eu fui interceder, né? E que Deus me revelasse, porque eu já tinha muitas namoradas assim, né? Eu não era um jovem modelo como o senhor foi, entende? Não fui. Mas assim, eu tinha o Espírito Santo de Deus habitando em mim de uma forma maravilhosa. Então eu comecei a interceder. E à noite, Deus me mostrou um busto, um retrato de uma moça loira, linda, uma boquinha pequena, os olhos verdes, uma sobrancelha maior que a outra. E eu, assim, eu não queria acordar. Me sentei na cama, com os olhos fechados, para não perder aquele... E acordei de manhã, disse a minha irmã e tal, e quando cheguei em Recife, disse a família toda. E passaram-se 3 anos. Um dia, minha irmã, visitando uma pessoa desconhecida, viu uma moça entrar toda de branco, que ela fazia o último ano de odontologia,
E disse, olhou para ele e disse, essa é a moça que Marcos sonhou. Inexplicavelmente, marcaram encontros sucessivos e eu não ia, porque 3 anos depois eu já não acreditava mais. E aí, naquele mesmo dia que nós nos encontramos, minha irmã disse, e aí, Marcos, e aí? É ela? Eu disse, é ela do sonho. E nós começamos a namorar. 4 meses depois nós noivamos, 1 ano depois nós casamos, e hoje faz 36 anos que nós somos casados. Então o reino de Deus, ele é assim, você busca incessantemente, porque existe algo dentro de você que é o Espírito Santo de Deus que opera em nós. Eu vou contar outro rapidinho, porque o senhor contou tantos, né? Eu passei 2 anos pedindo a Deus uma casa em Gravatá. E Deus me deu uma casa depois de 2 anos. Semi-imobiliada. Precisava de 4 splits. Então eu cheguei para Deus e disse, meu Deus, eu quero que tu me mostre qual é a marca do split que eu vou botar na casa. Isso na tua palavra. Resultado, eu folheando a Bíblia, lendo todo o contexto, a história de Jonathan. Jonathan resolveu se juntar a parceria com Acabe para guerrear e perguntou a Acabe, Acabe, me diga uma coisa, você já chamou todos os profetas aqui? Ele disse, chamei. E o que disseram? Disse, você vá, peleja comigo. Disse, mas não tem ninguém? Disse, tem um. Então vamos consultar esse. Eu quero que o senhor me responda nessa... qual é a marca do ar-condicionado que Deus me deu? Consultar, cônsul, marca cônsul. Obrigado, irmão, pela sua participação. O irmão colocou uma coisa que já foi mencionada também aqui. Quando Jesus disse aos seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, ele disse, sereis testemunhas. O Espírito Santo habitando em vós será quem os transforma em testemunhas. Ser testemunha é mais do que apenas dar um testemunho verbal. A nossa vida é um testemunho. Para muitos, a nossa vida é a única Bíblia que eles leem. Que mensagem nós estamos proclamando, mesmo com a boca fechada? Somos um testemunho. Que Deus nos conceda essa graça de ser um testemunho em direção a Ele, um atrativo para Ele, algo que encaminha as pessoas para um relacionamento com Ele. Sim. Sobre essa questão de como proclamar o Evangelho do Reino, a gente vê em 1 João a Bíblia dizendo que quem tem os mandamentos guardados no coração tem que andar como Jesus andou. E a gente vê que Jesus andou proclamando o Evangelho em todo o tempo. Não é uma coisa pontual, é uma coisa integral que ele faz. Então eu acredito que além de buscar os relacionamentos, além de ir às pessoas, a gente tem que fazer isso o tempo todo. Não tem uma hora certa para fazer. É uma coisa que faz parte da vida do cristão, é intrínseca à vida do cristão. Não pode existir uma vida cristã sem ter a proclamação do Evangelho constantemente, de uma forma integral. Muito obrigado. Sim. Boa noite. Na verdade, eu ouvi muitos testemunhos aqui falando sobre o reino. Como eu posso expressar, ou como nós podemos expressar Jesus, se não falarmos dele? É só a vida? Também. Mas falar de Jesus é algo fantástico na vida das pessoas que conhecem a Cristo. Eu quero testemunhar um fato que aconteceu aqui na Procuradoria-Geral da República aqui. É meu cliente, e eu visitando essa empresa, a Procuradoria-Geral da República, que é cliente nosso, a área de telecom,
E eu comecei a falar de Jesus a uma pessoa lá aqui na Procuradoria, na Agamenon Magalhães. O procurador da República estava no local sentado e ele disse: a minha mãe morreu. Eu queria que você fizesse uma reza por ela. Não posso fazer reza pela sua mãe. Eu posso orar pelo senhor e pela sua casa, para que o Espírito Santo, o Senhor, console o seu coração. Mas pela sua mãe não mais. Ele disse: então fala desse Jesus. E eu falei de Jesus para ele. E depois eu disse a ele: feche os olhos, que agora eu vou orar pelo Senhor. Ele fechou os olhos. E oramos para aquele homem. E ficou claro que falar de Jesus é importante também. Não é só pela vida. Eu passei tanto tempo lá sentado, trabalhando anos e anos, ninguém sabia que eu era. Se eu não falasse de Jesus, quem ia saber quem era Jesus? Tem que falar, tem que mostrar. Não é só vida, é falar de Jesus também. Porque as pessoas estão morrendo aí fora. Você passa todos os dias, todas as horas, pelas pessoas, não sabe quem são as pessoas e nem sabe quem é você também. Mas você parar e falar quem é Jesus, aquele que salvou a sua vida, aquele que deu a você todo o sustentável para você estar até aqui, até hoje, vivendo essa vida intensamente com Cristo, com certeza vidas vão conhecer Jesus plenamente. Não só um testemunho de boca fechada. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que era pastor, já faleceu, e ele, no prédio dele, ninguém sabia que ele era pastor. Como pode ser isso? Era um homem de Deus, mas ninguém sabia que ele era pastor. Veio saber que ele era pastor quando ele morreu. E aí? É verdade? Então a gente tem que falar de Jesus. Não estou discordando daquele que diz que tem que ficar calado. Não estou discordando, mas tem que falar de Jesus. Falamos de que no ministério de Jesus, palavras e ações estavam num precioso equilíbrio. Alguém usou uma vez a ilustração de que só falar, para aquele que está remando, por exemplo, o remo de um lado. O lado esquerdo são as palavras. Se ele só rema, tem dois remos. Se ele só rema do lado esquerdo, aquele barquinho só vai dar voltas ao redor de si mesmo e não vai sair do lugar. Se só palavras, não adianta. Se só rema do outro lado das obras, o efeito é o mesmo. Só gira em torno de si mesmo e não avança. Para chegar adiante, para poder avançar, para proclamar Jesus como ele o fazia, palavras e ações, remos dos dois lados, com o microfone é difícil, mas remos dos dois lados são essenciais. Num lindo equilíbrio, adaptado às correntezas, por momentos a palavra será mais forte, por momentos as ações falarão mais alto, mas num precioso equilíbrio, como no ministério de Jesus. Muito obrigado, irmão. Alô, boa noite. Eu concordo muito com essa questão do equilíbrio, porque muitas pessoas, elas dispensam completamente a palavra. Elas falam que só precisam demonstrar com ações, mas as pessoas tem tanta gente aí que acha que conhece Jesus, que diz que conhece, na verdade não conhece. Uma vez uma amiga minha que é espírita, nunca teve um encontro com Cristo, ela disse: eu sou cristã, eu sigo os passos de Jesus. Eu fiquei: como assim? Você nunca teve experiência com ele, você não pode dizer que segue a Cristo. E muitas pessoas se enganam e acham que conhecem. Então temos que revelar que Jesus é de verdade, que nem tem na Bíblia. E pelo outro aspecto das atitudes, eu acho que a questão dos relacionamentos é muito importante, porque é onde você pode revelar de verdade o amor, a compaixão, o perdão. Eu percebo que hoje em dia as pessoas tratam os relacionamentos como uma coisa tão descartável, uma coisa tão interesseira, egoísta. Então, a partir do momento que você ama, que você estende a mão, que você demonstra misericórdia, que você escuta a outra pessoa, que você perdoa quando ninguém mais quer perdoar, isso revela Cristo de uma maneira que
que não tem palavras, assim, a pessoa de fato vê Cristo em você. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria complementar a ideia de que muitos já falaram aqui sobre proclamar o Evangelho, o como tem que ser com amor, com o fruto do Espírito. Eu acredito que o como da gente proclamar o amor de Cristo, o reino de Cristo, amando a pessoa que você vai proclamar, sendo paciente, bondoso, benigno, abstendo-se de si mesmo, né, muitas vezes por aquela pessoa. Eu poderia complementar também com misericórdia, como foi falado, com perdão, tudo aquilo que Cristo viveu para nos ensinar. Sem isso é impossível proclamar. Muito obrigado, correto. Parece que aquele folheto evangelístico que eu queria redigir junto com os irmãos é um folheto que não cabe num pedaço de papel. Vai ter que ser através da vida, com palavras, com ações. Uma vida na qual as ações não riscam as palavras que proclamamos, mas sublinham aquilo que dizemos. As nossas palavras podem fazer as duas coisas. Não, as nossas ações podem fazer as duas coisas com as nossas palavras. Tem muitas perguntas ainda para hoje à noite. O irmão disse que com outro Johannes vai ter outro módulo. E nesse módulo, a igreja poderia, por exemplo, se perguntar como é a ética no reino de Deus. Jesus fala muito sobre isso no Sermão da Montanha. Ouvistes que foi dito, foi falado de cumprir a lei. Essa é uma maneira de mostrar que a gente ama a Deus. De que maneira a gente cumpre a lei? Quando a gente escuta a palavra lei, legalismo é uma palavrinha que está bem perto. Mas a gente já viu que legalismo, ritualismo, religiosidade não é ainda a maneira. Eu não estou querendo dizer com isso que foi essa a maneira que foi colocada. Porque já no contexto também diz que quem ama cumpre a lei. E amar não é ritualismo nem legalismo. O legalismo pode ter muito pouco amor, ou nenhum, às vezes, também. Como será a vida no reino de Deus? Qual será a ética? Foi mencionada a palavrinha perdão. Talvez só mais essa ideia. No Sermão da Montanha, ensinando a respeito da vida debaixo do reinado de Deus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e também quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, ou bobo, tolo, estúpido, qualquer palavrinha que é de uso bastante comum, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco
corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Falamos de que o reino de Deus se caracterizava também por shalom. Relacionamentos harmoniosos. Relacionamentos harmoniosos com Deus, relacionamentos harmoniosos entre irmãos. E aqui nem diz que você tenha algo contra outro. Aqui Jesus apresenta a possibilidade de que você se lembre de que outro talvez tenha algo contra você. Não se conforme com essa situação. Se Deus está lembrando você de que possivelmente alguém em quem você está pensando agora tenha algo contra você, pare com aquilo que está fazendo. Nem traga o dízimo no domingo que vem aqui. Nem continue dirigindo o estudo bíblico, ou reunião de jovens, ou sei lá o quê. Nem vá para a viagem missionária desta semana. Se antes você não parou, buscou essa pessoa e buscou um relacionamento harmonioso com ela. Se a gente vai acusando, não vai achar reconciliação. Você tem algo contra mim. O que é? Mas se a gente vai, olha, talvez eu esteja errado, mas faz tempo que a gente não se fala. Quando a gente se cruza, a gente quase não se cumprimenta. Eu posso estar enganado, mas se em alguma forma eu errei contra ti e machuquei contra ti, e agora você está com algum ressentimento, eu gostaria de saber isso. Eu gostaria de entender a situação. Eu gostaria de pedir perdão. Eu não quero que haja esse relacionamento tenso ou esse evitar um relacionamento entre nós. Será que existe alguma coisa? E uma conversa preparada em oração. E pode ser que nessa conversa surja alguma coisa. Você pode nem estar ciente daquilo que desencadeou esse mal-estar no relacionamento. Mas se a pessoa abre o coração e diz, sim, fiquei machucada quando você falou tal coisa, ou quando, sei lá, aconteceu aquilo lá, e desde então tenho dificuldades em cumprimentar você. Da gente se humilhar e pedir desculpas. Surgiu uma situação no Uruguai, anos atrás,
em que um dos pastores da igreja, da equipe pastoral, éramos 6 naquele momento, não me cumprimentava. E numa pregação de um culto de Natal, 25 de dezembro, no meio da pregação, ele disse: quando o Senhor Jesus começou o seu ministério público, ele tinha 30 anos de idade. Por isso, quem ainda não tem 30 anos de idade, não deveria falar em público. Toda a igreja entendeu. Ele está falando do Johannes, que tinha 23 anos e estava pregando. Ele esqueceu que ele também começou a pregar aos 23 anos. Mas o rancor, o incômodo dele era tão grande que até numa mensagem de Natal ele desceu sobre alguém. Alguns levantaram e saíram do culto. Como Deus vai abençoar esse culto se é usado para esse tipo de coisas? Na próxima reunião da equipe pastoral, eu disse, eu preciso falar com esse pastor. Ele não participou daquele dia. E todos os outros pastores disseram, não adianta, a gente conhece ele. Não há dúvidas que foi contra você, mas não adianta falar com essa pessoa. A gente trabalha junto há 30 anos. Não adianta, você está entrando na boca do leão. Eu disse, mas Jesus disse que é para falar com ele. Não adianta, não vá. Eu disse, eu preciso ir por esse texto. Vocês podem orar, mas eu vou ir. E aí eu fiz questão de falar com ele e a esposa juntos. Eu pensei, os comentários que ele deve ter feito em casa, na sua família, em relação à minha pessoa, todos ouviram. Se eu perguntar para ele se tem algo contra mim, toda a família sabe se ele se manifestou contra ou não. Então, eu quero falar com ele e a esposa. Combinamos o encontro, os outros estavam orando. E quando perguntei, por que essas afirmações, por que esses ataques contra mim? Em que momento eu falhei, eu feri você? E aí ele disse, se lembra no ensino religioso na igreja? Isso era 11 anos atrás. Eu estive dando a lição e você esteve olhando para fora pela janela. Eu fiquei ofendido. Você me ofendeu. Eu disse, eu me lembro dessa aula. Você falou sobre Gênesis 3. Você falou sobre o pecado. O que você disse mexeu no meu coração. Eu precisava resolver com Deus algo que Deus estava cutucando no meu coração. E para não me distrair nesse momento em que eu queria resolver com Deus aquela questão, eu nem olhei para você, nem para os outros, só olhei para fora para não me distrair. Eu sinto muito se isso causou esse mal-estar. Eu peço perdão. Eu não sei se foi esse o motivo. Eu acho que houve outro também. Mas conversamos sobre isso. Eu perguntei, está tudo bem agora? Ele disse sim. A gente não pode olhar o coração do outro. Enquanto dependa de vocês, tenham paz com todos. Enquanto dependa de você. Há coisas que só Deus pode resolver. Mas a gente terminou orando um pelo outro. Eu saí aliviado, confortado. Esse outro pastor era meu tio. Hoje, quando eu volto para o Uruguai, uma visita que com certeza acontece, além de visitar os meus pais, é visitar esse tio. E quando a gente se encontra, a gente se abraça, a gente dá um beijo, não é normal lá no Uruguai.
mas a gente se ama. Eu sou muito grato a Deus de que uma crise dessas terminou no shalom entre nós. Eu sei que Ele ora por nós, pela família toda, nós oramos por eles. Deus pode fazer isso, mesmo que achemos que estamos entrando na boca do leão, ou mesmo que outros achem que não adianta. Deus pode. Aquilo que para um ser humano é impossível, não é impossível para Deus. E esse é apenas um aspecto da ética do reino vivida na comunidade do reino. Tem diversos outros aspectos. Façamos a nossa parte. Procuremos viver nas pequenas coisas aquilo que Jesus faria e esperaria de nós. Muitos falaram de seguir o exemplo de Jesus, reproduzir a imagem de Jesus, proclamar ao estilo de Jesus. Mas não adianta proclamar lá fora se aqui dentro tem coisas que precisam ser resolvidas. Eu não conheço os irmãos. Nesses poucos dias, eu posso ter enganado vocês? Espero que não. Vocês podem ter me enganado? Acho que não. Uma coisa é aquilo que a gente representa, outra coisa é o que está no nosso coração. E se Deus está nesse momento cutucando o seu coração e dizendo: vamos resolver esse relacionamento. Nem é você o culpado, nem é você que tem algo contra outro, mas você tem a impressão de que outro tem algo contra ti. Deixa aquilo que está fazendo e procura essa conversa. Quem sabe, procura outros intercessores que acompanhem esse processo, que acompanhem em oração essa tentativa de reconciliação. Assim você não vai sozinho. Do mesmo jeito você não iria sozinho. Jesus iria junto. E eu estou convosco todos os dias. E também nessas conversações, até o fim do mundo. O Senhor Jesus nos convida a continuar a obra dele, da maneira em que ele inaugurou o reino de Deus e trouxe o reinado de Deus com todas as suas bênçãos para as pessoas que viviam nas trevas, na sombra de morte. Ele se interessou pela pessoa, não só pela sua alma, ele se interessou pela pessoa toda, por tudo o que ela vivia. E ele deixa conosco continuar essa proclamação de um reinado de Deus que traz bênçãos salvíficas para convidar as pessoas a formar parte da comunidade do reino e junto com outros nessa comunidade do reino proclamar o amor de Deus, a justiça de Deus, o plano maravilhoso que Deus tem. Deus nos conceda a graça de ser sal e luz, de maneira que no mundo vejam as boas obras e não nos glorifiquem a nós, mas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Hoje, no momento de louvor, em algum momento da música, aparecia só a palavra Jesus. Só isso. Isso me lembrou de um texto que aparece num lugar da Bíblia, quando Jesus e os seus discípulos estavam no Monte da Transfiguração. E diz que, depois que aconteceu
essa transfiguração, Mateus 17, 8. Jesus diz, erguendo ele os olhos, Jesus diz no versículo 7, se aproximou, tocou naqueles discípulos e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, depois de tudo aquilo que já tinham visto, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu gostaria de que, depois desse tempo que o Senhor nos concedeu de refletir juntos sobre alguns aspectos do reino de Deus, um tempo precioso para mim, se pela graça de Deus foi bênção para os irmãos também, só podemos agradecer a Deus. Eu gostaria que, depois desse tempo, os irmãos não vissem mais ninguém, não uma pessoa aqui na frente. Esqueçam do Johannes, o nome é complicado. Esqueçam. Eu gostaria que depois desse tempo só vissem, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Querido Senhor Jesus, gostaria de agradecer ao Senhor por esse ministério que o Senhor teve de trazer para as pessoas que estavam precisando do Senhor e do seu amor e da sua salvação, de ter trazido tudo isso e o seu shalom, no mais amplo sentido da palavra. O Senhor mostrou como é viver debaixo do reinado do seu Pai. Gostaria de agradecer por essa revelação preciosa de proclamar o reinado de Deus em palavras explicativas e em ações que as confirmavam. Gostaria de agradecer porque o Senhor, através da sua palavra, também aquela inspirada pelo Senhor ao apóstolo Paulo e a outros, podemos ler na Bíblia que o Senhor deseja um relacionamento conosco entre Senhor e servo, entre amo e escravo, entre pai e filho, entre pastor e ovelha do seu rebanho. O Senhor deseja um relacionamento íntimo conosco, morando em nós, através do seu Santo Espírito, atuando em nós e através de nós, para que continuemos proclamando o seu reinado e as bênçãos que ele traz. Eu gostaria de pedir que o Senhor nos conceda essa graça de cultivar esse relacionamento da maneira em que o Senhor quer, viver essa realidade, não só individualmente. Eu peço concretamente, especificamente, por esta igreja, parte da comunidade do reino aqui presente. Senhor, que nessa comunidade possa ser refletida a vida como o Senhor a quer. Abençoa essa igreja da maneira que ela precisa. O Senhor é o cabeça dessa igreja. O Senhor é aquele que deseja conduzi-la para que também ela, como comunidade, possa continuar proclamando o seu reino neste mundo. E que isso possa ser para glorificar ao Senhor cada vez mais. Se existem relacionamentos nos quais o seu shalom não é experimentado, gostaria de pedir, Senhor, ajuda
aqueles irmãos dos quais o Senhor espera que busquem a reconciliação. Acompanha eles, prepara esses momentos de conversa, restaura esses relacionamentos. Que ninguém fique fora da viagem missionária por isso, mas que seja uma comunidade do Shalom, que atraia outros e na qual outros se sintam muito bem, à vontade, na presença do Senhor. Em seu nome, Senhor, e para a sua glória. Amém.